sente-se, querido, e abra a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5. E nós, como eu disse, já estamos na reta final dessa epístola. Nós vamos agora trazer o que está do verso 1 ao verso 6. Tiago, capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. Domingo próximo passado nós falamos sobre aqueles que se omitem em fazer o que é certo no reino de Deus, no verso 17 do capítulo 4, e agora Tiago vai falar sobre os ricos. Ele já falara no passado nessa mesma epístola, e agora ele vai nos trazer mais instruções nesta área, na área da riqueza, do dinheiro, da utilização dos nossos recursos. Diz, portanto, assim a palavra do Senhor: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram nos vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meus irmãos, nós sabemos que Tiago é alguém que se baseia diretamente em duas fontes na Escritura Sagrada: Provérbios de Salomão e também a palavra de Cristo, sobretudo no sermão das bem-aventuranças, no sermão do reino, que também é conhecido como o Sermão do Monte. E da mesma forma como Cristo e Provérbios, eles assinalam acerca da riqueza, acerca do lugar que o dinheiro tem na nossa vida, Tiago também vai trazer aqui uma grande advertência. Agora, meus irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, do verso 1 ao verso 6, é primeiro necessário que a gente entenda o que esse texto não está dizendo, porque ao lermos esta palavra de Tiago, rapidamente nós podemos ter conclusões erradas, e nós podemos, portanto, ferir o princípio daquilo que Tiago nos traz. Então eu quero destacar aqui três aspectos que não é o que Tiago está dizendo aqui. O primeiro, Tiago ele não está condenando a riqueza em si, ele não está condenando os ricos, até porque a Escritura Sagrada nos diz que a riqueza pode ser bênção do Senhor na nossa vida. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então nós temos aqui a clareza de que ser rico não significa dizer que você é errado, ou que você está pecando diante do Senhor, e não se está dizendo aqui que há virtude na pobreza. Não é isto. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que não é pecado ser rico. O que Tiago está falando aqui é da atitude diante desta riqueza e com a posse desta riqueza. O segundo ponto que precisamos destacar aqui, Tiago ele não está também condenando o trabalho assalariado ou o sistema de salários. Muitos empresários, a nossa igreja possui, eles têm ali empregados e ele paga então salários que são negociados. E não é isso que Tiago está condenando. Tiago não condena o fato de que alguém, ele trabalha e ele, por acordo com o patrão, ele recebe, portanto, o seu salário. Não é isto que Tiago está dizendo. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, ainda que esse texto seja adulterado de maneira
tão vil pela esquerda, pelo socialismo, pelo comunismo, nós não podemos utilizar esse texto como uma palavra de Deus que apoia o sistema de esquerda. E isso se dá por um motivo muito simples, porque quando nós olhamos para o socialismo é um sistema, e o socialismo é um sistema diabólico, é um sistema do mal, é um sistema que vem para destruir, é um sistema que vem para perseguir a igreja do Senhor. E por que nós não podemos utilizar esse texto para salvaguardar ou para apoiar aqueles que são de esquerda? Porque, irmãos, é muito claro, eu não posso ser genuinamente um crente se eu sou de esquerda, se eu sou progressista, se eu sou socialista, se eu sou comunista, não há como. Ou eu sirvo ao demônio do socialismo, da esquerda, do comunismo, ou eu sirvo ao meu Deus, porque são incompatíveis. E eu estou falando do ponto de vista da religiosidade, eu não estou falando apenas no sentido econômico, no sentido social ou político. Eu estou falando no sentido de nós olharmos para a história e ver como esse sistema tem perseguido e tem tentado destruir os valores do Evangelho. Até porque o socialismo, ele prega a morte e a violência como solução para esse mundo. Ele fala dos processos revolucionários, seja através das armas, seja pelo cancelamento, seja por achincalhar nas mídias sociais. Eles utilizam a violência e a morte, e nós sabemos que isso é uma quebra direta do 6º mandamento. O socialismo, ele também prega o autoritarismo do Estado. O Estado é aquele gigante, pesado, caríssimo, que traz um custo profundo e doloroso à sociedade, para que esse Estado ele possa interferir na vida dos indivíduos e na vida das esferas sociais. E nós sabemos que essa atitude é transformar o Estado numa divindade, é transformar o Estado num ídolo. Ou seja, eu passo agora a confiar a minha vida, o meu futuro, as minhas atitudes, minhas necessidades, não mais a Deus, mas ao Estado, e isso obviamente quebra frontalmente o 1º e o 2º mandamentos. O socialismo também promove a cobiça seguida do roubo. Ele diz que os mais pobres devem, por um processo revolucionário ou por outros meios, roubar os ricos, espoliá-los e até destruí-los, e assim dividir essa riqueza. E nós sabemos que essa atitude quebra o 8º mandamento. E o socialismo, ele odeia e ele tenta destruir a propriedade privada. E nós sabemos que a propriedade privada não é uma invenção humana, mas é algo que vem do Senhor Deus, e Ele mesmo diz que nós devemos inclusive respeitar a propriedade privada, aquilo que nós poderíamos chamar de propriedade alheia. E é claro que o socialismo, no momento em que ele odeia, no momento em que ele busca destruir essa propriedade privada, ele está quebrando o 10º mandamento. O 10º mandamento diz que eu não posso cobiçar nada de ninguém, porque aquilo é propriedade dele. Mas o socialismo, ele prega a total destruição. Então eu não posso olhar para esse texto e dizer, olha, aparece-nos aqui que Karl Marx, Adolf Hitler, Mussolini, que são os socialistas da história, Proudhon e tantos outros socialistas, eles estavam mais ou menos certos, porque eles estavam lutando por uma equidade. Isso não existe, irmãos, não existe. O pensamento de esquerda, não apenas pelo viés político, social ou econômico, mas espiritual, religioso, ele é demoníaco, ele é do maligno, e nós precisamos entender isso com toda a clareza. Bem, afinal de contas, então o que Tiago está falando aqui? Se ele não está condenando a riqueza ou os ricos por sua condição, se ele não está denunciando o sistema de salários concedidos, e se nós não podemos utilizar esse texto como um bom exemplo para sermos bons socialistas, entre aspas, o que Tiago está de fato condenando aqui? E, meus amados, o que Tiago está condenando aqui são os ímpios, devassos, poderosos,
e que utilizam a sua riqueza para a manutenção da sua impiedade, do seu poder e da sua devassidão. Veja que Tiago, ele não trata esses ricos como crentes. Esses ricos, eles são ímpios. É diferente quando nós olhamos, por exemplo, para o verso 7 do capítulo 5, quando ele diz: sede, pois, irmãos. Ele está lidando com os irmãos, ele está lidando com os crentes, mas aqui não, ele apenas fala dos ricos, e ele já traz aqui uma condenação para estes, ou seja, ele está falando daqueles que são mundanos e ímpios. E por que Tiago está chamando a atenção aqui? Ele está chamando a atenção porque estes ricos eram judeus, não se esqueça disso. O alvo de Tiago não eram os romanos, os gentios, mas a princípio ele queria alcançar aquela comunidade judaica. Ele vai mostrar que muitos ricos judeus, ímpios, na sua impiedade, eles estavam destruindo a vida de muitos justos, ou seja, eles estavam olhando para a riqueza como a total e única base da sua vida. E é claro que a Escritura Sagrada já nos alerta com relação a isto. Paulo mesmo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, de 6 a 10, ele diz com toda a clareza: de fato, fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Isso é lucro para nós. É nós nos contentarmos com aquilo que o Senhor nos dá e vivemos uma vida de piedade. Ele diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E aqui isso nos faz lembrar da parábola daquele homem que encheu os seus celeiros e disse assim: agora eu tenho grãos, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa aposentadoria, agora eu vou parar de trabalhar e vou desfrutar da minha riqueza. E naquela noite uma voz vem a ele e diz assim: tolo, esta noite pedirão a tua alma, e para quem será essa riqueza? Quem vai desfrutar dessa riqueza? Certamente não será você. É nesse sentido que Paulo fala que o que nós trazemos, o que nós temos nesse mundo, nós não trazemos, e nem podemos, obviamente, levar nada dele. Paulo diz: tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Isso é piedade e contentamento. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, ou seja, desejos, paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a base de toda a maldade humana, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. É isso que Tiago está dizendo. Essa é a preocupação dele, em mostrar para nós qual deve ser o lugar da riqueza. E nós não podemos, como aqueles ímpios, utilizar a riqueza para um bem único, para suprir os meus desejos, a minha carnificina, para satisfazer a devassidão do meu coração. E é por isso que Tiago, ele vai aqui trazer 5 pecados que estão ligados a esses ímpios, que são poderosos, que são riquíssimos e que de fato têm afrontado ao Senhor. E nós vamos ver cada um deles, são 5. O primeiro deles está no verso 4, quando Tiago nos fala sobre o roubo e a opressão nos salários. Ele diz assim, preste atenção: eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. O que Tiago fala aqui é de fraude. Ele está falando daqueles que fraudam o pagamento, ou seja,
não paga o salário devido pelo trabalho recebido. E Tiago fala que essa fraude, essa atitude levanta um clamor, e esse clamor ele chega até aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ele é justo. Tiago, obviamente, ele está olhando para o Velho Testamento, e nós encontramos ali as regras para que o povo de Deus pudesse lidar com seus empregados. Em Levítico 19:13 diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Em Deuteronômio 24:14 e 15 diz: não oprimirás o diarista, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, migrante, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Em Jeremias 22:13 diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá salário. O que Tiago está trazendo aqui é algo que permeia sua mente desde o Velho Testamento. Ele está falando daquelas pessoas que roubam, daquelas pessoas que podem e devem pagar mais, devem ser justos no salário, mas como ele quer enriquecer, como ele quer reter para si, ele então prejudica o seu trabalhador. E é interessante porque a expressão dizendo que isso sobe como um clamor ao Senhor, isso nos lembra Gênesis capítulo 4, verso 10, quando o sangue de Abel clamou ao Senhor por justiça. E precisamos entender que nós estamos constantemente na presença do Senhor. Coram Deo. Essa expressão, coram Deo, significa nós vivemos na presença do Senhor. E por isso esses ricos, eles deveriam ter sobre si aquilo que Malaquias capítulo 3, verso 5 disse: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do diarista. Veja como o Senhor Deus, Ele traz os feiticeiros, os adúlteros, os que juram dolosamente, Ele os equipara àqueles que defraudam o salário do diarista. O texto continua dizendo: e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. Torcem o direito dos migrantes que estão necessitados. E ele continua dizendo: e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. O que Tiago está falando aqui é da opressão financeira. E a opressão financeira, onde esse rico que já está abastado, ele retém mais para si às custas do trabalhador, e ele faz isso para ter uma vida regalada. É o segundo pecado que nós encontramos aqui denunciado, está na primeira parte do verso 5, quando diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra. Ou seja, não apenas roubam e oprimem o diarista, o trabalhador, mas eles com isto têm tido uma vida regalada. O sentido aqui é de luxúria, excentricidade, e Tiago diz sobre a terra, porque esse é o único espaço que você tem de esperança, porque saindo da terra vocês vão de encontrar o reto juiz. O que significa dizer que essas pessoas
utilizavam o dinheiro roubado do trabalhador, do diarista, simplesmente para satisfazer a sua excentricidade, a sua luxúria em festas, em encontros, em momentos de lazer, de prazer, e que eram obviamente pecaminosos. Eles buscavam apenas isso em detrimento dos seus trabalhadores. Por isso Tiago traz aqui o terceiro pecado. Quando ele diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, ele emenda dizendo: tendes vivido nos prazeres. Você tem de fato vivido esse sentimento, essa entrega aos prazeres pecaminosos, dar vazão aos desejos desenfreados. Alguns aqui sabem de um escândalo que abalou os Estados Unidos da América, de um cantor e produtor, das festas que ele dava e dos absurdos que aconteciam. Certamente vocês já ouviram falar de uma ilha paradisíaca, utilizada para os prazeres dos figurões norte-americanos. Certamente vocês imaginam como eu, como não deve ser a festa desses grandes poderosos. É isso que Tiago está deflagrando aqui, é isso que Tiago está condenando aqui. Essas pessoas, elas simplesmente se entregam aos seus pecados, se entregam aos seus desejos desenfreados, e é importante nós afirmarmos: é isto que o amor ao dinheiro faz. Quando eu amo ao dinheiro e não amo ao meu Senhor, não amo ao meu próximo, é isto que o dinheiro faz na minha vida. Eu utilizo apenas para o meu luxo, para a minha excentricidade, para os meus prazeres pecaminosos, para dar vazão aos desejos desenfreados. E é por isso, queridos, que estes que roubavam o salário, tinham vida regalada, buscavam apenas os prazeres, eles também condenavam os justos. Verso 6: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Veja que Tiago fala aqui de duas atitudes: condenação e morte, e é literal isso aqui. Essas pessoas, elas condenavam os justos porque eles tinham a manipulação da justiça pelo poder político. Eles condenavam os justos porque tinham o domínio da justiça pelo suborno. E esses justos não tinham como resistir, eles não tinham como lutar. E eles, passando como um rolo compressor sobre estes, eles os matavam. E esse é o ápice da satisfação autoritária. Eles aniquilavam o que estavam no seu caminho. Se alguém atrapalhava, morte para ele. Nesse sentido egoísta e pecaminoso de poder sobre a vida e a morte. E os justos, eles não tinham forças para fazer resistência. O que Tiago está nos mostrando aqui é o que Paulo nos mostra lá em 1 Timóteo. É isto que o amor ao dinheiro faz no coração do ímpio. Por isso Paulo diz: o amor do dinheiro é a raiz, é o alicerce, é o baluarte, é a sustentação de todos os males. Volto a dizer, não se está dizendo aqui que ser rico em si é pecado e ser pobre é ser santo. Não é isto. Porque você pode ser rico e esse dinheiro ser para a glória do Senhor, para o aprazimento do povo de Deus. Não é isso. O que Tiago está falando aqui é da atitude do coração para dar vazão aos seus desejos. Mas nós também entendemos Tiago aqui mostrando o agir de Deus contra toda injustiça. Meus irmãos, toda injustiça será punida pelo Senhor.
todo pecado será punido pelo Senhor, toda devassidão será julgada pelo Cordeiro. E é claro que eu estou me referindo aqui aos ímpios. E veja que Tiago, ele usa aqui uma expressão no verso 5, quando ele diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, e aí ele diz: tendes engordado o vosso coração em dia de matança. A visão aqui de Tiago é quando você começa a cevar um animal para matá-lo. É quando você olha para um porco e você começa a alimentar esse porco para que ele engorde e depois você o mate para comer. É quando você olha para uma ovelha, como para um boi, uma vaca, seja o que for, e você começa a dar comida para ele, e ele vai se empanturrando com aquilo, e ele vai tendo esse prazer de empanturrar o seu estômago, e ele vai engordando, e essa engorda é para a matança. O que Tiago diz é que estes injustos, poderosos, ricos, eles vivem toda essa questão. Na verdade, o que eles estão é engordando o seu coração, sendo cevados como um animal para ser morto. Por isso, no verso 5, ele começa dizendo: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. E de fato o que nós encontramos aqui é uma ameaça que Tiago nos traz a partir do Senhor. Tiago diz: vocês ricos que vivem de maneira tão nababesca, de uma maneira tão dissoluta, tão pecaminosa, cheia de luxúria, vocês deveriam agora chorar. A expressão chorar aqui poderia ser traduzido por gritar de desespero e lamentar. O termo lamento pode ser o uivo de um animal pelo que os aguarda. Deus há de julgá-los pelo seu pecado. E veja que Tiago vai dizer que a própria riqueza era a podridão que iria culpá-los e queimá-los no inferno. Versos 2 e 3, ele diz assim: as vossas riquezas estão corruptas, ou seja, estão degeneradas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem, ou seja, aquilo que desgasta a riqueza de vocês, não na prática, mas do ponto de vista espiritual e do reino de Deus, essa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Esse é o alerta que Tiago nos traz. E é claro que olhando para esse alerta, podemos lembrar o que Provérbios capítulo 11, verso 4 diz: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira do Senhor, mas a justiça, ou seja, a justificação de Deus em Cristo, nos livra da morte. Provérbios 11, 28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Isso é uma certeza, mas os justos reverdecerão como a folhagem. É exatamente isso que nós encontramos em Tiago. Ele diz: a sua riqueza, obtida de maneira fraudulenta, a atitude de vocês contra os justos, a exploração que vocês fazem tanto de patrícios como de estrangeiros, isso há de cair na conta de vocês. E o Deus Todo-Poderoso, e veja que Tiago usa a expressão Senhor dos Exércitos. Ele não está falando aqui do Senhor Redentor, ele não está falando aqui do Senhor cheio de amor, ele está falando aqui do grande e poderoso general que vem com o seu exército para destruir a maldade e aqueles que são maldosos. E meus amados, nós não podemos nos esquecer de que o que Tiago está trazendo aqui, ele está apenas corroborando, ratificando o que o Senhor da glória, Cristo, já fizera.
Cristo é o grande exemplo para nós, não só na sua pessoa, como por meio da sua pregação. Os irmãos se lembram que Cristo, quando estava 40 dias em jejum no deserto, Satanás apareceu a ele e ofereceu todos os tesouros da terra. Satanás abriu o espectro e toda a riqueza do planeta estava ali concentrada, e ele disse: olha, eu te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. E nós sabemos a atitude do Senhor, e ali estava o encarnado, o homem perfeito, o ser humano, e ele resiste à tentação da riqueza. Cristo viveu uma vida modesta. Ele não foi um pobre necessitado, mas ele teve uma vida muito modesta. Ele tinha o que comer e o que vestir, estava ótimo. Por anos a fio, não apenas na sua casa, trabalhando na construção, trabalhando como carpinteiro, mas ao longo do seu ministério, o que o Senhor Deus havia concedido a ele era o bastante. Cristo nos mostra isto. É simbólico quando nós nos lembramos que o primeiro abrigo, o primeiro aconchego do Senhor foi o coxo de animais. Não foi um berço, não foi uma esteira, não foi uma rede, foi o coxo. Cristo nasceu numa estrebaria e desde então demonstrou vida modesta neste mundo. Aliás, o único que gostava de dinheiro foi quem o traiu por 30 moedas de prata. O próprio Cristo, ele também acusa, faz as mesmas acusações que nós encontramos aqui em Tiago. Por exemplo, Cristo fala do pecado da riqueza, lá em Lucas, capítulo 6, de 24 a 26, o Cristo da glória diz: mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, bajularem, por causa do poder, do dinheiro, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Cristo também fala do abuso sobre os fragilizados, quando em Lucas capítulo 10, verso 7, dando a instrução aos apóstolos de como eles deveriam evangelizar as cidades, num dado momento da sua instrução ele diz: porque digno é o trabalhador do seu salário. Portanto, Cristo, ele acusa todo o abuso, todo o pecado da riqueza, e ele mesmo vai dizer que o amor não a Deus e ao próximo, mas a Mamon, porque ele inclusive personifica a riqueza numa divindade pagã chamada Mamon. Ele mostra os resultados disso na vida de quem quer que seja. Lá em Mateus capítulo 6, de 19 a 21, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Talvez, se fosse nos dias de hoje, Cristo diria: não acumuleis para vós outros tesouros por moedas virtuais, em moedas de outras nações, em metais preciosos, porque isso pode ser destruído da noite para o dia. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro?
aí estará também o teu coração. Cristo ainda diz sobre as riquezas: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto diz literalmente: não podeis servir a Deus e ao desgraçado do mamon. Porque o desejo de enriquecer, como diz o apóstolo Paulo, tem trazido sofrimento. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O Cristo da glória, e ele de fato está sendo seguido por seu meu irmão e servo Tiago, o Cristo da glória, ele não só deu exemplo com a sua própria vida, rejeitando os tesouros da terra, tendo uma vida modesta, acusando contra a riqueza ímpia, a riqueza destruidora, pecaminosa, mas ele mesmo, em toda a sua vida geral, deu exemplo disto, porque ele se esvazia da sua glória para estar no nosso meio. Se você fosse à Palestina na época de Cristo e tentasse procurá-lo, você não iria encontrá-lo nos bairros ricos, nos bairros suntuosos. Você iria encontrá-lo na rua, nas praças, nas casas. Você iria encontrá-lo na modéstia. É necessário, irmãos, que entendamos isto. É daí que nós entendemos o que acontece com Zaqueu. O fruto e o resultado da salvação no coração daquele homem que expoliou tantas famílias, mas ele mesmo diz: eu vou restituir e pagarei essa restituição com juros e correção monetária. Cristo olha para ele e diz: salvação entrou neste lar, porque ele abandonou a mamon e agora ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, qual é a aplicação que podemos trazer aqui para nós nessa noite? Pensando no que Tiago nos diz e pensando no exemplo e ao mesmo tempo na atitude e na pregação de Cristo. Eu creio, meus irmãos, que em primeiro lugar nós devemos perguntar ao nosso coração: qual é o meu maior anseio? Vou repetir: qual é o meu maior anseio nessa terra? Piedade ou riqueza? Eu já vi muito crente, na tolice do seu coração, dizendo: nós estamos agora um ano novo, né? A virada do ano, 2024 para 2025, não muda nada, irmãos, não muda nada, nada mudou. Se você encheu o seu coração de promessas, não, porque 2025 vou fazer isso, vou fazer aquilo, não muda nada. Nós estamos numa linha reta, a única mudança efetiva que acontecerá é quando Cristo vier, aí sim, aí é uma mudança. Por enquanto, não há nada. Nós estamos no ano 2025, para os judeus é outro ano, para os chineses é outro, não muda nada. Isso é convenção humana. Mas tem muito crente que fala, não é? Não, 2025 e tal. E ainda tem crente que diz o seguinte: que 2025, meus irmãos, tenhamos muito dinheiro, venhamos a ganhar muito dinheiro. É impressionante isto. Meus irmãos, qual é a instrução que nós devemos ter com relação à riqueza? O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Esse é o lucro, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
na dependência do Senhor. Não se diz aqui que você não deva planejar a sua vida econômica, não é isso. O que se diz aqui é amor, entenda isso. O que eu amo mais e o que eu desejo mais ao meu Cristo, ao meu Senhor, a uma piedade de vida e estar em comunhão com os meus irmãos, ou ter mais dinheiro na conta? A questão é essa. E nós precisamos olhar para esse alerta tão profundo de Tiago. Eu acho que o momento, inclusive, é propício para isso, e pensar o que desejamos para a nossa vida, até que o Senhor venha. Agora vem a pergunta: pastor Alfredo, se eu sou rico? Eu sou rico, eu tive sei lá, a desventura de ser rico, eu tenho dinheiro. Então o que eu devo fazer? A Escritura Sagrada diz isto. Você tem recursos? Você tem dinheiro? Paulo diz assim em 1 Timóteo capítulo 6, de 17 a 19: ricos, prestem atenção, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Isso é o que Deus fala para nós. Vou repetir: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Onde quer que estejamos, Deus cuida de nós. Ele diz: a nossa esperança deve estar em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Olha o jogo de palavras, para o nosso aprazimento. Que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. Ou seja, aqui diz respeito a eu ser um homem piedoso, um homem cujas práticas demonstram o Evangelho. Mas não somente isto, Paulo diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Esse é o recado para aqueles que possuem recursos, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, que é o fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Certa vez eu ouvi um ditado que até hoje marca muito a minha vida. O ditado diz o seguinte: o fulano é tão pobre, mas tão miserável, que a única coisa que ele tem é muito dinheiro. Essa é a perspectiva do reino. Se Deus tem nos dado recursos, glória a Deus por isto, serei bênção no reino de Deus. Se o Senhor Deus tem dado uma vida um pouco mais limitada e modesta, glória a Deus por isso, Ele há de me sustentar. Volto a repetir, e é preciso que se repita: não se está falando aqui que é proibido o crente ser rico. Está aqui, Paulo manda exortar aos ricos. Ele não diz assim: ricos, fiquem pobres. Ele não diz isso. O que ele diz é o que Tiago diz: não ame as suas riquezas, ame ao Senhor Deus, desfrute do que Deus tem dado a você, mas com amor a Deus e ao próximo. Por isso, meus amados, olhando para esse texto, eu não posso invejar os ricos. Nós temos um salmo maravilhoso de Asaf, quando ele, na insensatez do seu coração, olhou para os ricos, os nédios, os saudáveis, e ele chegou a dizer: será que a vida de piedade que eu tenho não tem sentido algum? Ele disse isso. Por isso os salmos são maravilhosos, porque eles mostram o coração humano. Mas aí ele diz: até que eu me vi no santuário do Senhor, eu me vi na presença de Deus, e eu percebi o que resta para eles, e o que me aguarda no futuro. Bom é estar na presença
do Senhor. O que a Escritura Sagrada aqui nos fala, a exemplo dos ricos ímpios, é o amor. O que e a quem eu amo mais? As riquezas e Mamon, ou a Deus e a seus filhos, que são o nosso próximo. Fiquemos de pé, convido o presbítero Joaquim para vir à frente e orar ao Senhor. Em seguida, receberemos a bênção apostólica. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus e Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei e Salvador. Obrigado, Deus, por mais uma vez nos exortar como igreja, a olharmos para Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e vivermos a realidade, meu Pai, que em Cristo nós recebemos a verdadeira riqueza. Não há nada nessa terra, Senhor Deus, que chegue perto daquilo que nós já recebemos, a salvação em Cristo. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por nos lembrar novamente e nos dar também a graça de estarmos confiantes que, estando em Cristo, nada nos abala nessa terra. Amando a Cristo, é que vencemos, meu Pai, todas as tentações da nossa própria carne, do mundo e aquelas que o inimigo de nossas vidas, Satanás, coloca em nosso caminho. Obrigado porque Cristo venceu e nele, meu Pai, nós também somos vencedores e somos aceitos só pelos méritos de Cristo. Senhor, ajuda-nos, quando a riqueza vã, passageira, efêmera dessa terra tentar nossa mente, nosso coração, nós possamos lembrar que não passa de poeira, não passa, meu Pai, de ferrugem, de correr atrás do vento, mas em Cristo, amando a Cristo, amando a igreja, é que nós somos verdadeiramente ricos, Senhor. Louvado seja o teu nome por mais uma vez nos exortar como igreja a sermos santos como tu és santo. Que amanhã, meu Pai, no segundo melhor dia da semana, em nossos afazeres, em nossas profissões, carreiras, na nossa vocação secundária, porque a primária, primordial é sermos testemunhas tuas, mas em nossas vocações secundárias, que possamos viver para a tua glória, sem amar, meu Pai, nada dessa terra. Que possamos, Senhor, quando o salário cair em nossa conta, sermos gratos, porque tudo vem das tuas santas mãos, nada vem de nós mesmos. E que possamos, como bons mordomos, cuidar de tudo que o Senhor tem nos dado, porque um dia prestaremos contas. Que o nosso coração e a nossa mente viva a realidade do corandel, como hoje fomos mais uma vez lembrados. Que os teus olhos estão sobre toda a terra e enxergam aqueles que te amam e que te temem. Que em todos os dias de nossas vidas, Pai, sejamos estes que amamos a Tu, a Teu Filho e a Deus Espírito Santo. E ansiamos, meu Pai, a Tua volta, a volta do Teu Filho, a volta de Cristo. Naquele dia que receberemos, meu Pai, um novo corpo, onde nunca mais teremos dor nem sofrimento, nem angústia alguma, mas estaremos, meu Pai, eternamente com o Senhor de nossas vidas, com o Teu Filho amado. Nos mantenha assim, nessa piedade, amando a Tu, Senhor Deus, acima de todas as coisas, e vivendo um bom testemunho, amando o nosso próximo, a igreja, como a nós mesmos. Obrigado, Senhor. Guia-nos assim como testemunhas Tuas, que cada um de nós possamos diminuir e Cristo ser cada vez mais vivido e percebido em nossas vidas, pois nele temos a verdadeira riqueza
e somos contentes. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos e oramos. Amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida e sobre a vida de toda a igreja espalhada por essa terra, que repetidas vezes se reunirá todos os domingos, até que Cristo volte. Por isso nós clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido.